pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de história, falando sobre os holandeses aqui no Ceará, porque na nossa história vamos relembrar. Olha aí, até rimou, né? E também nós vamos falar sobre um acontecimento histórico muito importante, que foi a libertação dos escravos aqui no estado do Ceará, que teve início lá no município de Redenção. Nós vamos saber como foi todo esse processo e qual foi o principal fator e quem foi a principal pessoa aí que ajudou nesses acontecimentos todos, tá bom? Bom, em relação à história do início do nosso Ceará, né, que não tinha esse nome, Ceará, era apenas um território, nós já sabemos que aqui viviam povos nativos, né, que depois foram chamados de índios, e nós sabemos também que nós viramos colônia, mas colônia de exploração, né, pelos europeus, em especial pelos holandeses. Claro que os holandeses não queriam nos colonizar só pensando em mudar o nosso modo de falar. Nosso, assim, eu falo em relação, claro, aos índios que viviam aqui na época, né? Não eu e você. Então, os holandeses, os europeus, tá? Quando eu falar os europeus, eram os holandeses. Não eram aqueles colonizadores que tinham a intenção boazinha de nos ensinar a falar holandês, inglês, construir boas escolas. Não, nada disso. Tá? É bem provável que se eles tivessem ficado aqui, nós teríamos passado sim por todo esse processo, não é verdade? Mas quando eles chegaram aqui, eles vieram com o único intuito mesmo de explorar as terras cearenses, tá bom? A madeira, as plantações, principalmente estavam em busca de ouro. Então, o índio que morava aqui teve um baque, né? Um choque cultural. Quem é esse povo que se veste diferente, de cor diferente, de fala diferente? Você acha que o índio entendia tudo que o holandês falava? Claro que não. Eu acho que eles ficavam meio abestalhados assim, olhando, né? E com certeza eles não entendiam o que era ouro. Provavelmente, com certeza, eles já viam ali, tinham até tocado, tinham um conhecimento, mas não sabia que era ouro, que tinha esse nome, que tinha um valor econômico e que podiam deixar pessoas e países inteiros muito ricos, né, que tinham determinado valor. Então o índio ele não tinha isso. Com o que era que o índio se preocupava? Com as outras tribos, né? Porque sim, cada tribo tinha a sua cultura, tinha o seu ritual específico, e é claro que milhares e milhares e milhares de índios espalhados pelo território cearense, tanto na parte do litoral como no sertão e serra, tinha que dar conflito, né, pessoal? Ninguém era amigo na dança da chuva. Não era assim, tá? Mas com culturas diferentes e rituais diferentes, com esse conflito todo entre eles mesmos, ainda assim os índios tinham algo em comum, que era a caça e a pesca, tá? E cada tribo tinha o seu ritual. Mas com a chegada dos europeus, tudo isso mudou, tá? Eles foram forçados ao trabalho muito pesado, muito cansativo. Os índios estavam acostumados a somente caçar e pescar e cuidar das plantações e poder comer daquilo que plantava. Mas quando os holandeses chegaram aqui, teve muito sofrimento, teve muita morte, porque alguns índios, claro, resistiram, né? Houve resistência. Ou você acha que o holandês chegou aqui e disse: olha, hoje vocês não são mais índios, vocês vão ser pessoas que vão trabalhar para nós? E eles disseram sim, claro que não, né? Primeiro porque o índio nem entendia o que o holandês estava falando, então eles foram realmente subordinados e feitos de escravo, já por fim, né?
E outro fator que dizimou assim muitos e muitos índios foram as doenças trazidas pelos europeus, tá bom? Claro que eles vinham, né, cheios de pestes, cheios de doenças. Também porque eles vinham muito aglomerados nas embarcações e as viagens não eram sair de casa um dia e chegar no outro. Na verdade, eles passavam meses e meses nas embarcações aí cruzando os mares e oceanos até chegar no território almejado. Então, com essa aglomeração toda, eles acabavam passando doenças uns para os outros e quando desembarcavam, no caso aqui no Brasil, eles passaram muitas doenças para os índios. Então, muitos índios morreram doentes, tá bom? E também pelos conflitos, tá? Mas aí os holandeses foram expulsos por conta da resistência indígena, tá? E os índios assim massacraram os holandeses, até os mais fortes, até os chefes das expedições foram mortos pelos índios. Então, os europeus acabaram com a cultura indígena e forçaram eles a trabalhos escravos, ok? E depois aí de todo esse processo de colonização, é que o Ceará deu aí início ao seu processo de libertação dos escravos, tá? Começando pelo município de Redenção. Como que se deu esse processo? Bom, no município de Redenção, que tem esse nome atualmente também, e que se dá pelo fato de quê? Por que redenção, professor, se chama redenção? Né? Redenção, libertação, liberdade. Foi o primeiro município do Brasil a libertar os escravos, mesmo antes do Brasil todo libertar os seus escravos. Então, esse fato histórico de redenção, libertar os seus escravos, primeiro que o Brasil, né, do que o país todo, tá? Ele se deu no dia 25 de março, no ano de 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Nós já estudamos isso, que foi a Princesa Isabel que libertou os escravos no Brasil, né? Assinou esse documento tão precioso, que na verdade foi uma carta de alforria comunitária, né? Libertou todo mundo. Então, a data ficou estabelecida pelo parágrafo único do artigo 18 da Constituição Estadual, ou seja, da Constituição do Ceará, do nosso estado, como data magna do Ceará e passou a ser feriado nesse dia para as comemorações oficiais da libertação dos escravos no Brasil, certo? E Redenção também, né, ganhou aí como prêmio, tá? Em reconhecimento ao pioneirismo do fim da escravidão, né, que foi o primeiro a libertar os escravos. Redenção foi o município escolhido para receber a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que é chamada de UNILAB, que teve início em 2019. Não está muito longe não, né? Então, às margens da CE 060, na entrada de Redenção, o sítio Livramento, né, que é um sítio que tem lá, abriga o quê? O Museu Senzala Negro Liberto. Museu Senzala Negro Liberto, né? Que é um canavial e a unidade de produção da aguardente douradinha. Também funcionam lá. E é lá que funciona o Museu dos Escravos de Redenção. Aí você pode ver nas imagens, ó, o interior, né, de tudo que sobrou das senzalas.
Esse sítio ele foi construído em 1873 pela família Muniz Rodrigues. E o marco histórico desse local é a concessão de cartas de alforria a todos os negros cativos. Todo mundo ganhou liberdade, né? No dia 25 de março do ano lá de 1883. Então, 5 anos antes da assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Esse museu ele foi criado no ano de 2003 e é composto por uma casa grande, né, como era antigamente, pela Casa Grande, pela senzala e por um canavial. E tem um casarão que foi construído no século XVIII. E nesse casarão abriga móveis e utensílios antigos lá do fim do século XIX. Então, por que o Ceará foi o primeiro a libertar os escravos? Isso só foi possível porque existia um homem chamado Francisco José do Nascimento, que também era conhecido como o Dragão do Mar ou Chico da Matilde. Você já ouviu falar sobre Dragão do Mar? Em Fortaleza tem um centro cultural histórico com esse nome, certo? Em homenagem aí ao Francisco José do Nascimento. Então, o Dragão do Mar, ele era assim, um homem muito humilde. Ele era jangadeiro, mas também ele era um abolicionista. Ele lutava pela liberdade dos escravos, pelos direitos dos escravos, né? Que na verdade não tinham, porque escravo era tratado como uma peça, um objeto, era vendido, tá? Mas ele era abolicionista, ele lutava pela libertação dos escravos. Então, o que foi, né, que o Dragão do Mar fez, o que foi que ele fez de tão importante para que o Ceará se tornasse o primeiro estado a libertar os escravos, mesmo antes da princesa assinar a Carta da Lei Áurea? Bom, ele teve uma participação muito ativa em todos os movimentos abolicionistas que aconteceram aqui no Ceará nessa época. Então, ele era chefe dos jangadeiros. E ele convenceu os seus colegas, também jangadeiros, a se recusarem a transportar os escravos, né, para os navios negreiros, para serem vendidos no sul do Brasil. Esse movimento abolicionista que o Dragão do Mar participava, não tinham só pessoas simples, né? Na época, os movimentos também contavam com jovens abolicionistas, cheios de sonhos, cheios de ideias, cheios de ideais, e eles queriam também a liberdade dos escravos. Mas uma coisa importante, no meio desses abolicionistas tinham pessoas intelectuais, né? Estudiosos, pessoas que eram formadas em grandes cursos, tá bom? E além do mais, ainda mais, tinham pessoas abolicionistas, né? Tinham abolicionistas dentro desse movimento que faziam parte da elite cearense. O que é que isso quer dizer? Que muitos abolicionistas pertenciam à classe alta, né? Pessoas que tinham dinheiro. Então, pessoas que tinham dinheiro eram muito influentes, como até hoje são também, né? Então, foi mais fácil ainda, né, para que a abolição dos escravos, a libertação dos escravos do Ceará pudesse acontecer. Mas a ação do Dragão do Mar, né, a ação lá do Chico da Matilde, foi sem dúvida assim, de máxima importância, tá? Para que tudo isso acontecesse. Então, no dia 25 de março, claro que, como pioneira na libertação dos escravos, Redenção celebra
com festividade esse feito histórico, esse fato histórico, que teve ato tão heróico, tá? É feriado no nosso estado, mas ainda assim é lembrado na história de redenção, nas suas escolas. Os alunos fazem trabalhos, os alunos fazem musicais, fazem peças, relembrando, contando um pouquinho da nossa história, tanto no Ceará como em Redenção. Então, Redenção é uma cidade pequena, né? Não tão pequena, mas é rodeada de serras e também uma cidade religiosa, tá? Com templos católicos e também com templos protestantes, né? De igrejas evangélicas. Agora nós vamos ver aqui um resuminho do nosso conteúdo de hoje. Aí a cidade de Redenção. Foi a alforria dos escravos, a libertação. Aí a Casa Grande por dentro, né? Móveis todos de madeira, esculpidos, portas de madeira, chão de madeira.
Nós ficamos por aqui. Você vai dar continuidade aí nas suas atividades de acordo com a agenda que foi proposta para o dia de hoje. Continue acompanhando as aulas pelo canal do YouTube e nós nos encontramos pelo aplicativo T-Link para o nosso Tira Dúvidas. Até lá!
Meu Deus do céu.
Tô esperando o arquivo carregar aqui, ó. Porque o computador tá muito de carregar aqui, ó. Tá em 68 ainda. Mas isso é pra gravar ainda? Não, tô esperando ele carregar pra eu poder enviar. Ah, e cadê o número 68 que tu tá vendo? Tá aqui, ó. 68. Bota no cabo, mais rápido. Ele é, ó, de 100, 169, igual o outro. É 20 minutos. Vem. Vou botar aqui no cabo, assim, mais rápido. Só esperando aqui. Que diabo é isso aí, mesmo? Porque no cabo é mais rápido. Vai. Então não coisa não. O quê? O teu? Não pode ligar o sistema lá. Tá. Então não coisa não. Pode, liga também. Não, aqui não. É, mas não tem que enfiar aqui. Não é o contrário, não. É, porque o meu é fininho. É frescura. É. É fino. Até o cabo é fino. Pois tá aí. É delicado. É, o buraco dela é pequeno. Não gosto muito de drenar a linha. Não consigo. Parece que barreirou. 68 ainda. Barreira não. Esse aqui foi do mesmo jeito. Até posteiramente. No YouTube. Tu vai dar pra no YouTube. Isso aí é da aula em quê? Ah, é pra baixar no YouTube. É, agora isso que eu podia postar. E tu não pode postar na tua casa, né? Não pode. Mas eu tenho que baixar o arquivo, tem que carregar. Essa coisa. Tira por medo. Ai, ai.
Ó, Jesus. Vânia? É. Ah, então o buraco da Vânia é pequeno. Eu pensava que era da Júlio. E eu por um instante também pensei que era o meu, olha, Vânia. Eu disse, é porque o meu é fininho. Ai! Eu não sabe nem o tamanho do buraco dela. Entendeu, né? Aí Eu conheço meu buraco. Sei não, não mesmo. Lá na Valonga, pra enfiar. Eu falo, vai com calma, porque o buraco é pequeno. Mas o buraco aqui é. Tá bom. você tá dizendo, eu conheço meu buraco. Aí ela demorou pra fazer. Cada um conhece o seu buraco, seu caneco. Quando você chega em casa, Mas pra mim, é teu. É teu. Chega em casa, sabe o quê? vai dar o bicho. Ave Maria. Logo, tá? Foi a Júlia que eu atrapalhei. A Júlia vai trazer uma merenda pra nós. Mandar o menino vir deixar. Amanhã. Ela faz aí, ó. Diz assim, Júlia, faz me rir, faz. Ai, Jesus. Acho que eu não é. Eu vou Júlia, embora. Só por aqui. Ai, amanhã eu não vejo. eu já fico aqui mesmo, Eu Júlia. vou pro meu filho mandar mensagem. Mãe, a senhora secretária da senhora? Ô, Pegar Júlia, ó, minhas coisas pra esse negócio. você tá devendo merenda pra nós amanhã, tá? Mande mesmo, que eu tô aguardando, né, Vânia? Rapaz, eu como qualquer coisa, até aqueles biscoitos negros ali. Não, eu quero outra coisa. Não, eu Não não quero creme crack, não. Porque já tem. Tu fechou lá as coisas dela? Tá aí. Acho. Tá aí fora. Liga a luz, a mochila dela. Né? Essa é a pressa da gente ir embora. É mochila. Eu não tenho mochila, não. Tá no chão, com certeza. É mochila. Ai, meu Deus. Eu ainda. É da Júlia. A Júlia, ela não guarda nem Mas com o cabinho. os papéis, não.